Eu acabei de chegar a 100 cotas do fundo imobiliário VGIR11 e eu vou compartilhar com você quanto eu irei receber de dividendos mensalmente, o quanto eu tive que investir para atingir as 100 cotas e, principalmente, em um ano, quantas novas cotas esse investimento irá me gerar de forma automática. Prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Hudson Miguel, eu sou o criador do canal Você Mais Próspero e neste canal, como o nome já diz, eu vou te ajudar a prosperar através da educação financeira. E no mês passado eu postei alguns vídeos de relatórios sobre os investimentos que eu tenho em fundos imobiliários e vocês gostaram bastante. Então decidi criar um vídeo apresentando o quanto eu tenho aplicado no fundo imobiliário VGIR11, uma análise prévia do momento deste fundo e principalmente o quanto eu irei receber mensalmente através desses investimentos. Se você me acompanha há um tempo aqui, você sabia que eu não tinha um aparelho como esse daqui para poder gravar. Inclusive, eu quero saber da tua opinião se a partir de agora, com este microfone, a qualidade do áudio está melhor para você. Me diz aqui nos comentários, porque isso é fundamental para entregar um conteúdo de excelência para você. E aproveita e já me diz aqui também se você possui o fundo VGIR11 na sua carteira, se sim, quantas cotas você tem e o quanto você tem recebido de dividendos mensalmente. E apresentando um pouco mais sobre o VGIR11, ele é um fundo base 10 que você pode comprar com R$10 ou menos. Neste momento, a sua cota está em R$ 9,29. O dividend yield, o quanto ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses, por hora, está em 13,87, um número excelente. O preço sobre o valor patrimonial, o PVP, está em 0,95. Toda vez que você vir o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, isso quer dizer que o fundo imobiliário está sendo comercializado abaixo da média do seu preço sobre cota em relação ao valor patrimonial. Então, neste momento, o VGIR11 está em 0,95, ele está descontado. E se você comprar um fundo imobiliário de forma descontada, isso quer te dizer que a longo prazo você tem a condição de comprar abaixo do preço do que ele realmente vale e você também tem a condição de uma alavancagem de patrimônio em relação à valorização de cada cota. Então é bem interessante você analisar um fundo imobiliário que esteja descontado no momento da sua compra. A liquidez diária deste fundo está em 6,03 milhões e a variação positiva nos últimos 12 meses, 8,78%. No momento de escolher um fundo imobiliário para a compra, esses são os 5 principais pontos a serem analisados no momento da aquisição. O valor da cota, se está a um preço justo, o dividend yield, o quanto pagou de dividendo nos últimos 12 meses, o preço sobre o valor patrimonial, que é fundamental para você comprar um fundo abaixo do preço, um fundo descontado, a liquidez diária, porque se em algum momento você precisar vender as suas cotas, se o fundo tiver uma alta liquidez, isso te mostra que você não vai ter tanta dificuldade no momento da venda. E a variação também é muito importante para você entender o que aconteceu com o fundo nos últimos 12 meses e uma projeção a longo prazo, o que pode acontecer também. E agora eu vou te apresentar um pouco mais sobre o relatório gerencial do fundo, porque no momento de você escolher um fundo imobiliário, você também precisa analisar o relatório gerencial. Aqui na plataforma do Investidor 10, você também consegue ter o acesso ao relatório gerencial do fundo. É só você vir aqui na parte final dos comunicados, e aqui nós iremos procurar pelo arquivo Relatório Gerencial, que foi disponibilizado no dia 18/3. E aqui está o relatório gerencial do VGIR11. Ele é um fundo imobiliário administrado pela Valor Investimentos. Ele é um fundo de CRI. O que seria um fundo de CRI? De Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ele é um fundo de papel. E você recebe pela sua carteira de CRIs, de Certificados de Recebíveis Imobiliários. E aqui alguns comentários do gestor. Para ler de forma rápida e objetiva, eu não vou ler todo o relatório para não ficar muito longo o vídeo. O fundo ele encerrou o mês de fevereiro de 2025 com 99,1% do seu patrimônio líquido alocado em certificados de recebíveis imobiliários, distribuídos em 57 diferentes operações. Ele é um fundo bem diversificado, num total investido de 1,393 bilhões. Ainda, ao final do mês, o fundo possuía um total de 105 milhões em operações de vendas e recompra futura de CRIs, comissionada reversa, ao custo médio do CDI mais 0,75% ao ano, o índice de rentabilidade. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. Ao longo do mês de fevereiro, o fundo adquiriu um total de 6,2 milhões distribuídos em 5 operações, já existentes na carteira. E assim, ao mesmo tempo, o fundo recebeu amortizações ordinárias e extraordinárias num valor total de 11,8 milhões. E a distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de fevereiro de 2025 foi de 0,11 centavos por cota. Uma cota abaixo de R$10 pagando 0,11 centavos está acima de 1% de rentabilidade, equivalente a uma rentabilidade líquida do CDI mais 2,0 ao ano. Hoje o CDI ele está rendendo 14,15 ao ano. Então, essa rentabilidade vai ser de 16,15 ao ano. Uma rentabilidade excepcional.
E falando um pouquinho do histórico de rentabilidade e distribuição de dividendos. O fundo encerrou o mês de fevereiro de 2025 com uma reserva de caixa equivalente a 0,01 centavos por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. E agora os valores calculados em base do CDI. O quanto o fundo pagou e o quanto o CDI rendeu dentro do mesmo período e dentro da hipótese da cota aplicada. Então aqui, para você entender, a barra azul é o equivalente ao lucro líquido de caixa, a barra cinza, o valor de distribuição, e a barra vermelha, o CDI comparado aos 3 cenários. Então, em setembro, o fundo ele pagou 0,10 centavos por cota, o equivalente a CDI mais 2,44. Outubro, 0,11 por cota, o equivalente a CDI mais 2,35. E olha aqui no mês de novembro, ele pagou 0,11 centavos por cada cota, o equivalente a CDI mais 4,70. Dezembro, 11 centavos por cota, o equivalente a CDI mais 2,5. E aqui em fevereiro, mais recente, do relatório gerencial, ele pagou CDI mais 2,5 ao ano, o equivalente a 0,11 centavos por cota. E agora o acumulado nos últimos 6 meses, 0,65 centavos distribuídos, o equivalente, na média, CDI mais 2,53. E aqui nessa linha você vê o quanto você receberia aplicando em um CDI. Ao invés de receber 0,65 centavos no semestre, você receberia 0,53. Então, o fundo ele está pagando bem acima do que paga um CDI de 100%. E agora eu vou te apresentar uma projeção de quanto eu irei receber neste mês tendo 100 cotas do VGIR11 e quanto eu irei receber a longo prazo somente com os dividendos que eu vou ganhar por ter essas cotas adquiridas. Nessa tabela a gente vai fazer uma simulação bem simples e objetiva para você entender a longo prazo o poder de ter o Magic Number, que é o número mágico do fundo imobiliário. Com 100 cotas eu já consigo comprar novas cotas somente com os dividendos. O fundo VGIR11, o valor da sua cotação atual, R$ 9,29. Vou preencher aqui, R$ 9,29. O dividend yield, o quanto ele pagou nos últimos 12 meses, 13,87%. 13,87%. A quantidade de cotas que eu tenho neste momento, 100 cotas. O dividendo atual, quanto ele pagou de dividendo no último mês. Ele pagou, neste mês agora de abril, 0,12 centavos. Um excelente dividendo. E aqui, nós iremos ter uma projeção ao ano e ao mês quanto eu irei receber somente com as 100 cotas. Recebendo 0,12 centavos por cada cota, tendo 100 cotas, eu irei receber neste mês R$ 12,00, tendo 100 cotas do VGIR11. A longo prazo, ao ano, sem reinvestir nada, eu irei receber R$ 144,00 somente de dividendos. E o valor que eu precisei investir para receber esses dividendos e ter as 100 cotas, um valor de R$ 929,00 pela cota atual. E olha a longo prazo o poder dos dividendos e de você reinvestir todos os meses os seus dividendos. Para sabermos quantas novas cotas eu irei gerar ao ano, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o total que eu irei receber de dividendos e eu vou dividir pelo valor da cotação atual. Então, somente de novas cotas, com o valor que eu já tenho aplicado, eu irei gerar neste ano 15,5 novas cotas. A longo prazo, essas novas cotas vão me gerar mais dividendos, que vão me gerar a oportunidade de comprar mais cotas, e aí acontece o efeito bola de neve, que é você acumular muito mais patrimônio somente com os dividendos. E essas novas cotas, quanto de dividendo elas irão me gerar todos os meses? O cálculo é o seguinte, eu vou pegar a quantidade de cotas e eu vou multiplicar pelo dividendo atual do fundo. Então, teoricamente, eu irei receber todos os meses a mais somente com as novas cotas R$ 1,86. Isso a longo prazo pode potencializar ainda mais os meus investimentos. Então, o poder de você atingir o número mágico de um fundo imobiliário e fazer com que somente com os dividendos você compre novas cotas, vai fazer com que você alavanque ainda mais, de uma maneira mais agressiva, o seu patrimônio e fazer com que você atinja os seus objetivos de forma mais rápida. Agora eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Me diz se, no seu ponto de vista, vale a pena investir no VGIR11, se é um fundo imobiliário que você tem na sua carteira. Novamente eu vou te perguntar, me diz aqui quantas cotas você possui, o quanto de dividendos você recebeu neste mês e se você vai continuar aportando neste fundo imobiliário. Se você gostou deste vídeo, eu te peço que você deixe um like para ajudar aqui o canal. Se inscreva aqui também para acompanhar semanalmente novos vídeos sobre educação financeira e sobre investimentos. E aqui no canal, o meu objetivo é te ajudar a prosperar através da educação financeira. E nós iremos fazer isso todos juntos. Que você tenha um ano abençoado e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, sucesso para você!